Por tudo isso, eu recebi a mais alta condecoração concedida pelo Exército Brasileiro. E com muito orgulho, eu digo aos senhores que cumpri a minha missão. Portanto, eu creio que quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Brilhantiúza. Quem tem que estar aqui é o Exército Brasileiro. Não sou eu, não, senhor. É o Exército Brasileiro que assumiu, por ordem do Presidente da República, a ordem de combater o terrorismo e sobre os quais eu cumpri todas as ordens. Ordens legais, nenhuma ordem legal, digo de passagem. A Constituição Federal de 88 admite uma intervenção constitucional com o emprego das Forças Armadas. Os poderes executivos e os legislativos estão podres, cheios de corruptos. Não seria o momento dessa intervenção, quando o presidente da República está sendo denunciado pela segunda vez e só escapou da primeira denúncia por ter comprado, entre aspas, membros da Câmara Federal? Observação: fechamento do Congresso, com convocações gerais em 90 dias, sem a participação dos parlamentares envolvidos em qualquer investigação. Gente nova. Excelente pergunta. Primeira coisa, o nosso comandante, desde o começo da crise, ele definiu um tripé para a atuação do Exército. Então, estou falando aqui da uma forma como o Exército pensa. Ele se baseou, número 1, na legalidade. Número 2, na legitimidade, que é dada pela característica da instituição e pelo reconhecimento que a instituição tem perante a sociedade. E número 3, não ser o Exército um fator de instabilidade, ele manter a estabilidade do país. É óbvio, né, que quando nós olhamos, né, com temor e com tristeza, né, os fatos que estão nos cercando, a gente diz, pô, por que não vamos derrubar esse troço todo? Na minha visão, né, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, né? Aproximações sucessivas, né? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, né? Pela ação do judiciário, né? Retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. Agora, qual é o momento para isso? Não existe forma de bolo. Não tem. Nós temos uma terminologia militar que se chama o Cabral, né? Uma vez que Cabral descobriu o Brasil, quem segue o Cabral descobre alguma coisa. Então não tem Cabral. Não existe Cabral de revolução, não existe Cabral de intervenção. Nós temos planejamentos muito bem feitos. Então, no presente momento, o que é que nós vislumbramos? Os poderes terão que buscar a solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. E essa imposição, ela não será fácil. Ela trará problemas. Podem ter certeza disso aí. E a minha geração, e isso é uma coisa que as senhoras e os senhores têm que ter consciência, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, muito obrigado, Ricardo, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 a 85, isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Mas, por outro lado, quando a gente olha o juramento que nós fizemos, o nosso compromisso é com a nação, com a pátria, independente de sermos aplaudidos ou não. O que interessa é termos a consciência tranquila de que fizemos o melhor e que buscamos, de qualquer maneira, atingir esse objetivo. Então, se tiver que haver, haverá. Mas hoje nós consideramos que as aproximações sucessivas terão que ser feitas. Essa é a realidade. E por outro lado é bom se registrar aquilo que diz Daniel Arão Reis, professor de História no Rio de Janeiro,
em que ele lembra que no período de 64 e a disputa entre a direita e a esquerda, que naquele momento era mais identificável, hoje a sociedade é fragmentada, Daniel Arão Reis ele sempre lembra o seguinte, que tanto para a esquerda quanto para a direita passou a ser conveniente culpar o regime militar de tudo, se esquecendo que a esquerda, quando João Goulart estava no poder, começou a defender a expropriação de todas as fazendas no Brasil. Isso é dito no comício pelo João Goulart, no famoso comício da Central do Brasil, do início de março de 1964, e que iria estatizar, como já o fizera no Rio Grande do Sul o governador Leonel Brizola, todas as multinacionais. E por outro lado, a sociedade conservadora que pede a intervenção do regime militar em razão de determinadas posições que vinham sendo tomadas, também passou a ser conveniente a eles dizer que a culpa foi dos militares. Os militares foram um instrumento de intervenção e se algum erro cometeu foi, ao invés de ser o poderador que em outros momentos da história interveio e saiu, eles acabaram optando por ficar, e o desgaste da legitimidade em todo esse período que acabou recaindo sobre essa importante instituição nacional que são as Forças Armadas, também responsáveis pela nossa unidade nacional. É bom que se lembre e se diga isso. Ou seja, Daniel Reis Arão, que foi de esquerda, participou do movimento clandestino contra o regime militar, ele diz que os dois lados tiveram a conveniência de se retirar, de não assumir os erros dos dois lados e dizer que tudo isso é um problema de militar. Por isso que hoje, depois de aprender com o atual ministro da Justiça, Torquato Jardim, eu não me refiro mais nem a golpe nem à Revolução de 64. Eu me refiro a movimento de 1964. Movimento de 1964. Vice-presidente Hamilton Mourão afirma que se o governo de Jair Bolsonaro errar demais, a conta vai para as Forças Armadas. A declaração foi dada durante a Brasil Conference, evento organizado por estudantes de 2 universidades americanas, com políticos, autoridades e pensadores brasileiros. O encontro em Boston, nos Estados Unidos, começou na sexta e terminou neste domingo com a apresentação do vice-presidente, que falou sobre os 100 dias da gestão Bolsonaro. O general Hamilton Mourão foi questionado sobre a possibilidade de a presença de vários militares no governo corroer a unidade e a legitimidade das Forças Armadas. Se o nosso governo falhar, errar demais, porque todo mundo erra, mas se errar demais, não entregar o que está prometendo, essa conta irá para as Forças Armadas. O presidente do STF, Dias Toffoli, elogiou os militares do governo, dizendo que os oficiais só querem ajudar o Brasil e descartou uma crise na democracia brasileira. Não gosto do termo crise, porque a crise ela significa ruptura. Nós estamos vivendo momentos dentro do Estado Democrático de Direito, que nós temos que ver com naturalidade, não como algo que seja fora do normal.